Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos falar sobre uma questão difícil, mas assim, questão familiar. Então, os conflitos, como a pessoa é criada, como que ela entende, por que que uma pessoa se torna dependente às vezes da própria mãe, entende? Dependente dessa, não desenvolve a autonomia. Então, são questões sérias, porque aqui no canal a gente sempre falou de dependência, mas geralmente voltada para a questão, né, da dependência amorosa, enquanto um relacionamento amoroso. Mas pode acontecer essa dependência também familiar. Então, vamos entender essa estrutura. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Então, aqui no livro você encontra muitas reflexões do começo ao fim, diga-se de passagem, para que você possa se conhecer melhor, para que você possa questionar algumas estruturas, né, de pensamento, para que você possa, na verdade, então, perceber que muitos desses enroscos emocionais eles começaram por quê? Porque você foi se afastando de você. Você foi se afastando do seu amor próprio e como você consegue então se resgatar. Tem também o meu primeiro livro, O Dor de Amor Tem Jeito, Como Sobreviver ao Amor, Suas Reviravoltas e Confusões Sentimentais. Lá no meu site, www.andremassolini.com.br, você pode comprar o meu novo livro, o primeiro, os dois juntos no combo, tá bom? É só você entrar lá no site. E justamente porque você compra através do site, você recebe eles aí na sua casa com dedicatória, com autógrafo e o frete é grátis para todo o Brasil. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, admiro muito seu trabalho. Minha querida, muito obrigado. Gosto muito dos seus vídeos e alguns deles serviram de ponte para algo que estava passando no momento. Como é bom encontrar a luz certa no momento que eu me encontrava na escuridão. Minha querida, que bom. Fico feliz, né, por de alguma forma contribuir nesse processo, nessa sua caminhada. Assim como as inúmeras histórias são luzes na minha própria caminhada. Vocês podem ter certeza disso. Por isso que eu sempre falei e sempre vou falar que isso é um crescimento recíproco. Então não pensem que eu me coloco aqui como um mestre que vem aqui para falar para vocês que não entendem das coisas. Nós estamos em crescimento juntos. É um crescimento recíproco, certo? Quem chegou aqui? Vem falar oi, vem. Vem aqui falar oi. Vem falar oi. Ai, que bonitinho. Fala oi para eles. Fala, oi, gente, eu sou o Teodoro. Eu vim dormir aqui no pé do meu pai. Ai, que amor. Eu vim dormir no pé do meu pai, que eu tô com soninho. Né? Tá com soninho. Olha, coisa mais linda. Grata por tudo, que pelas suas palavras. É bom saber que podemos contar com vídeos esclarecedores como esses, que propõem o direcionamento das nossas ações humanas. Eu sei na minha prática diária de educadora como é muito difícil lidar com o bicho estranho do ser humano. Você traz aos seus vídeos um novo olhar sobre determinada situação. Vendo todo esse contexto dos seus vídeos, eu gostaria de sugerir a você que falasse sobre as relações familiares, que também carregam consigo questões, vamos dizer, amorosas e doentias. Poucas você descreveu ou falou de relacionamentos doentes entre família, a simbiose eterna entre pais. Mesmo depois que perdi minha mãe, demorou um tempo para deixar o umbigo umbilical. Não, cordão umbilical, né?
Esse é um exemplo. E um assunto que ainda causa muitas dores na alma mesmo, pois carrega consigo a problematização de vínculo sanguíneo, que parte de geração em geração e que se avoluma diariamente. Senti isso na pele e sei como é dolorido lidar com esse caso amoroso que parece ser eterno, mas que existe uma saída para essa simbiose. Eu consegui encontrar a saída para esse dilema doente, busquei conhecimentos, mas aquelas pessoas que não têm acesso aos esclarecimentos, que necessitam de um acordamento para a vida e vive a corrente da vitimização eterna do ser infeliz, a síndrome do dó e pena de si. A minha inquietação pode ser a de outras pessoas que passam ou passaram algo parecido na família. Agradeço desde já sua atenção, um abraço. Olha, meu querido, agradeço por tudo que você falou, mas assim, olha, eu não consegui entender direito o seu e-mail, tá? Para mim, ele ficou bem confuso, na verdade. Eu não consegui entender se, na verdade, você sente uma relação doentia dentro da família por causa de maus tratos, por causa, né? André, deveria ter recebido amor, mas não foi isso que eu recebi. Ou se, pelo contrário, você recebeu tanto amor, se tornou, criou uma certa dependência. Eu me sinto, não é, dependente desse amor de pai e de mãe. E, por exemplo, agora que a minha mãe faleceu, eu não consigo me libertar e não consigo entender e lidar com a morte de uma maneira saudável. Porque, veja bem, olha o que eu falei, lidar com a morte de uma maneira saudável. Eu não estou falando que vai ser agradável. Lidar com a morte de uma maneira saudável. Porque, não é? E outra coisa, não é porque eu estou falando lidar com a morte de uma maneira saudável, é que ela não trouxe todo aquele impacto e aquela tristeza que é natural de ter trazido. Então, eu realmente não consegui entender, né, direito o que você está querendo dizer aqui. Agora, que realmente essas relações familiares, em muitos casos, elas são traumáticas e elas produzem muita coisa dos nossos comportamentos hoje, eles são fruto disso, dessas relações e de como elas se desenvolveram. Isso é a mais pura verdade. Até porque um exemplo que, bom, eu acho que fui eu que criei, né? Outra pessoa pode ter criado, usado num outro tempo, mas eu nunca tinha visto. Por isso que eu considero que foi um exemplo que surgiu em mim. Se já existe por aí, eu estou sendo sincero que eu não tinha visto ainda. Mas um exemplo que eu, né, usei aqui nos meus vídeos para falar sobre essa questão da infância foi a questão da esponja. Eu acho ele um exemplo que ele mostra muito bem isso. A esponja, se você joga ela num balde com água cristalina, o que a esponja faz? Ela absorve o máximo, o máximo, o máximo que ela consegue. Não é verdade? Ela vai, aquela água vai entrando por tudo ali, vai fazendo parte da esponja de uma tal forma que a esponja fica, não é? Se a esponja, a mesma esponja, for jogada, porém, num balde com veneno, ela absorve a mesma e da mesma forma. Nossa, André, o que você está querendo dizer? Nós, quando somos crianças, nós não dispomos de mecanismos teóricos, conceituais, não temos maturidade, sabedoria. Lógico, somos crianças, então nós somos essa esponja. Nós, enquanto crianças, não temos os filtros emocionais que a vida vai nos colocando e que muitas vezes o conhecimento vai nos trazendo. Então, a gente é jogado, né? Jogado é um termo, vamos colocar entre aspas, a gente é jogado nesse balde, a gente é colocado nessa família, a gente não teve escolha, a gente foi colocado ali. E tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente está absorvendo.
Então isso, muitas vezes, não é, um pai muito autoritário, as brigas, a maneira como o pai trata a mãe, ou o inverso, a mãe trata o pai. Então tudo isso, eu assisto uma série na Netflix que ela chama Suits, Homens de Terno, né? E fala de advogados. E um dos advogados, que é o Bam Bam Bam, lá, super bem sucedido, formado em Harvard e tal, e vence todos os casos, mas ele tem um grande problema em relação à mãe dele. E isso se reflete, inclusive, em casos que ele muitas vezes vai defender, vai, né, ou seja, na condução da própria profissão, na condução, desculpe-me, da sua vida pessoal, ou seja, a maneira dele se envolver com mulheres. Ele tem um certo receio de se envolver, porque tudo como reflexo dele de quando tinha 7, 8 anos de idade e chegou em casa e viu um amigo da família saindo do quarto da mãe. E a mãe ainda pediu para ele não contar para o pai, porque o pai não ia entender, né, que o tio Bob estava lá. Então aquilo ficou ali dentro dele, aquilo ficou de tal forma dentro dele que foi conduzindo e norteando toda a vida dele, ficou entranhado dentro dele. E só agora, eu tô nos episódios agora que ele está começando a fazer terapia, está começando, portanto, não é, remexer isso. Ou seja, por quê? Porque agora, enquanto adulto, agora eu disponho dos critérios. Então agora eu vou ter que voltar no tempo. Eu tenho que mergulhar. E o que é voltar no tempo? É mergulhar dentro de mim e pegar aquelas situações, porque agora eu não sou mais criança. Então agora é o momento de eu trabalhar essas questões. Agora é pegar o conhecimento que eu tenho, os referenciais que eu tenho e não ser mais a vítima, porque quando eu era criança, de fato, eu fui a grande vítima. Então não adianta agora ficar projetando em tudo na minha vida, não é? Sempre o reflexo da minha vida é sempre o reflexo daquela imagem, daquela criança indefesa. Sim, por exemplo, igual o Harvard Specter do Suits, ele foi a criança indefesa quando ele chegou e viu tudo aquilo. Ele foi a vítima, foi, lógico que foi. Só que agora, né, eu não posso mais ser a vítima diante de tudo. Todo mundo quer me enganar, todas as mulheres se transformam na projeção da minha mãe, entende? Então, eu não posso mais me tornar a vítima e não posso mais prosseguir dessa forma e dessa maneira. Então, eu preciso reelaborar essas coisas dentro de mim. Por isso que muitas vezes requer que você faça o acompanhamento com um profissional, para que você possa quebrar com essas estruturas. Esse é um dos aspectos que pesa muito nessa questão familiar, com certeza. A maneira como a pessoa trata, né? Mães super protetoras acabam estragando os seus filhos, não contribuindo em nada com o desenvolvimento da autonomia. Meu Deus do céu, e isso é péssimo. E ela acha que, e ela não está fazendo aquilo por pura maldade. Ela acha que ela está fazendo aquilo porque, meu Deus do céu, eu amo tanto meu filho que eu vou fazer de tudo por ele, não é? Então, ela acredita que ela está fazendo o melhor para ele, quando na verdade, e às vezes a gente vai entender também, ela está desenvolvendo de maneira inconsciente já um mecanismo de defesa para evitar a síndrome do ninho vazio. Então essa mãe, na verdade, ela tá dando tudo ao filho, porque ela acredita que o filho merece de tudo, porque eu tive uma vida difícil, então tudo que eu não tive eu vou dar para o meu filho, e tudo eu não vou falar não, eu não tive um pai que só falava não, uma mãe que só batia em mim, entendeu? Agora eu faço o inverso, e eu não percebo que eu tenho que equilibrar as coisas.
que educar é justamente isso, é saber dizer não, é impor limites, e é justamente isso que não é feito. E ao mesmo tempo em que eu, me senti tão abandonada, porque meu pai não ligava para mim, não me dava amor, não dava carinho, minha mãe batia em mim, eu me sentia abandonada. Olha lá o reflexo da criança abandonada. Eu, enquanto criança, tudo bem, eu fui mesmo vítima de tudo isso. Porque eu era a esponja na água, não é? Que vai absorvendo, absorvendo a água ou o veneno. Mas agora eu não sou mais. Então agora eu não posso achar que eu serei abandonada pelos meus filhos. Então, para evitar isso, eu tenho que ser a mãe que torna eles dependentes. Eu vou torná-los dependentes de mim. É uma coisa inconsciente, não é uma coisa planejada. A mãe não sentou para elaborar o projeto, de dependência dos filhos, porque eu quero evitar a síndrome do ninho vazio e não quero ser rejeitada, assim como eu fui rejeitada pelos meus pais, eu não posso ser rejeitada pelos meus filhos. Então, o que que acontece? Ela faz de tudo, é aquela mãe que, meu Deus do céu, coloca o leite na temperatura certa. Enquanto criança, a gente até entende. Só que depois, com 16, 17, 18, 20, entendeu? O filho tem 30 anos, continua morando dentro de casa. E a mãe continua colocando o leitinho dele lá na caneca, na temperatura certa, com aquela quantidade certa de achocolatado e assim por diante. Não é legal. Ele não consegue comprar as próprias meias e as próprias cuecas. É a mãe que vê isso. Então, é estranho, entende? A pessoa não desenvolve a autonomia. Porque autonomia não tem nada a ver com independência. Às vezes a gente acha que uma pessoa independente tem autonomia. Independência, ela está muito mais ligada a fatores externos. Então eu posso ser independente, eu saio a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero, entendeu? Eu não sei o que, eu faço isso, faço aquilo, está ligada às coisas externas, a independência. Imagina, eu não dou satisfação para minha mãe. Tenho 30 anos, moro com a minha mãe, mas faço o que eu quero, saio o que quero. Nanana. Tá bom, você é independente. Verdade, você não deve satisfação para ninguém, não é? Porém, você não tem autonomia. A autonomia são os mecanismos internos, não são as coisas externas. É a autonomia, está aqui dentro, são os mecanismos internos, é algo muito mais profundo. Entende? Eu não me sinto. Por que eu não saio debaixo do teto da minha mãe? Porque é cômodo para mim. Será que é só isso? Será que é só uma questão de comodismo? Será? Ou realmente é uma questão de dependência? É uma dependência em relação à mãe. Tanto que são filhos que por vezes se sujeitam a tudo aquilo que a mãe fala. O que a mãe fala é lei. É ela que vai definir com quem ele vai casar. Pode ser de maneira inconsciente, pode ser de maneira velada, mas é ela. A mãe tá falando, isso aí não é mulher para você, não vai dar certo. E o que a mãe fala é lei para ele. A partir daquele momento ele já começa a enxergar a menina que para ele era ótima, excelente, não é maravilhosa. A partir de amanhã ele já começa a enxergar ela de uma outra maneira. Já começa a tratar ela de maneira diferente. Então, quer dizer, é isso que eu falo. A autonomia está muito além de tudo isso. Então, mexer com essas estruturas é essencial. A gente entender tudo isso. A gente entender as características de onde viemos, como fomos criados, não é? Entender também as limitações. Outra coisa, quando somos crianças, a gente não entende as limitações dos nossos próprios pais. Né? A gente considera eles os nossos heróis. Eles são imbatíveis quando somos crianças. Agora, enquanto adultos, é o momento da gente conseguir olhar para trás e perceber as limitações que os nossos pais tinham. Muitas vezes limitações psicológicas, limitações emocionais e tantas outras limitações que as pessoas têm, não é? Então, quer dizer,
Todos nós temos limitações, e inclusive aquela pessoa que tinha várias limitações, mas dentro das possibilidades dela, ela me criou e me criou bem. Então, eu que me considerava tão injustiçado quando criança e adolescente, hoje, enquanto adulto, vejo que, na verdade, ela deu o melhor que ela poderia dar dentro de todas aquelas limitações que a minha mãe sempre teve, por exemplo. Sabe? Coisas do tipo. Então, esse tipo de tratamento, de entendimento, é necessário que a gente faça sem dúvida alguma. Senão a gente fica carregando todas essas coisas dentro de nós e aí a gente vai projetando, não é? Nas nossas relações profissionais, nas nossas relações amorosas e assim por diante. E aí a gente vai infectando tudo isso. A gente vai vivendo, né, de maneira não saudável essas outras relações, por causa de situações lá atrás. Certo? Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, se curtiu, dê like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.